Boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Saudade aí de vocês, né? Saudade da gente poder estar junto. Mas enfim, enquanto a gente ainda não pode estar junto, vamos, né, adaptando, né, continuar adaptando, utilizando os meios aí que a gente tem, né? Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem, né? Quero deixar um versículo aqui, uma palavra de ânimo para vocês. Salmos 23:1 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Queria deixar essa mensagem com você, gente, que, né, a gente possa crer que Deus está no controle de tudo, né, que Deus, a gente veja Ele como nosso pastor, nos conduzindo, nos direcionando, e que a gente creia também que nada Ele vai nos deixar faltar. Sei que está sendo um momento difícil, complicado para todo mundo, mas em nome de Jesus, Deus não vai deixar faltar nada. E Deus continue completando a sua vida e continue sendo suficiente aí na sua vida. Beleza? Gente, vamos lá então. Vamos continuar aqui a nossa matéria, vamos andar um pouquinho. E aí eu só queria explicar algumas coisas antes da gente adentrar a nossa matéria. A gente teve que mudar, né, reformular a nossa matéria de prática penal simulada, né? Então, assim, com essa distância aí a gente vai estar reformulando. Primeira VA, e foi o que a gente viu nas nossas matérias, foi em relação a peça acusatória, né, a denúncia ou a queixa-crime, e a resposta à acusação, a peça defensiva. A partir dessa segunda VA, a matéria que nós vamos abordar agora são os memoriais. Não sei se vocês lembram, mas a nossa última aula a gente tratou da audiência de instrução e julgamento. E eu terminei a audiência de instrução e julgamento, né, a nossa aula, falando que a última parte da audiência de instrução e julgamento era as alegações orais das partes. E quando fossem convertidas por escrito, se trataria então dos memoriais. E é isso que a gente vai tratar agora, beleza? Retomando aqui, gente, ao final da instrução e julgamento, da audiência de instrução e julgamento, o juiz, caso ele verifique que há uma complexidade da causa, tá? Caso o juiz verifique que a causa é complexa. Caso o juiz verifique que há uma pluralidade de réus, o juiz ele pode converter as alegações orais, tá? Para que essas alegações sejam feitas por escrito. E aí nós temos os chamados memoriais. Então, os memoriais nada mais são do que as alegações orais em audiência convertidas por escrito. E eu queria falar para vocês, por mais, né, que seja muito legal, eu particularmente prefiro fazer as alegações orais em audiência, porque tem a questão da oratória, né, e se pode convencer mais o juiz ali nos argumentos. Na prática, gente, na prática, 95% dos casos o juiz converte para memoriais, tá? 95% dos casos o juiz converte as alegações orais em memoriais escritos, para que até mesmo para que o juiz tenha mais tempo ali de julgar, de analisar as provas, tá? Então só queria deixar claro para vocês que a prática é que as alegações orais sejam convertidas em memoriais, beleza? Então vamos lá, vamos falar então dos memoriais. Primeiro, entender que os memoriais, como a gente falou, são as alegações orais que deveriam ser feitas em audiência e elas são feitas então por escrito. O que é importante a gente saber? É importante a gente saber o momento, né, o timing ali do memorial para a gente saber o que a gente vai alegar. Percebam, os memoriais, eles basicamente vão ser o último momento que a acusação e a defesa têm para falar no processo, tá? Como regra geral, os memoriais, tanto os memoriais da acusação quanto os memoriais da defesa, são o último momento que as partes têm para falar no processo. Porque depois dos memoriais, o que vem? A sentença. Depois dos memoriais vem a sentença. Ou seja, o que os memoriais têm que tratar? Os memoriais têm que buscar fazer, né, um resumo, né, ali de tudo que aconteceu no processo, né, narrando os fatos, né, tudo que aconteceu no processo, mas principalmente os memoriais devem trazer, tá, na questão tanto da acusação quanto da defesa, matérias probatórias, ou seja, matérias que visam provar para a acusação que o réu ali ele é culpado, né, que ele possui culpa ali no cometimento do crime, deixando claro e trazendo elementos de prova de autoria e materialidade. E a defesa, ela busca trazer nos seus memoriais, né, argumentos e provas que buscam trazer que o réu
não foi o culpado da infração, ou que ele não deve ser punido, trazendo ali provas que excluam a autoria e materialidade. Agora percebam o seguinte, os memoriais, como eles deveriam ser feitos oralmente em audiência e o juiz converte ele por escritos, muitas das provas, a maioria das provas vão ser produzidas aonde? Em audiência. Então percebam, a maioria das provas, elas são produzidas em audiência, justamente na audiência, instrução e julgamento. E os memoriais, como eles são, eles devem ser apresentados no momento posterior à instrução e no momento anterior ao julgamento, então quero que vocês, vamos fazer uma linha do tempo aqui. A audiência de instrução, ou seja, a instrução está aqui, ou seja, a produção de provas. E o julgamento está aqui, está ao final. Onde que se encaixam os memoriais? No meio disso. Os memoriais, no tempo ali, eles estão entre a instrução, entre a produção de provas e entre o julgamento. Ou seja, nos memoriais, tanto para acusação quanto para defesa, deve-se abordar as provas que foram produzidas em audiência. E quais são essas provas? Que a gente falou na aula passada. Provas periciais que sejam apresentadas, trazer provas relativas ao depoimento das testemunhas, provas relativas ao interrogatório, tá, do réu e oitiva da vítima, mostrar principalmente nos memoriais se há algum tipo de confronto, se há algum tipo de discordância, algum tipo de desacordo entre o depoimento das testemunhas, se há, digamos, como fala, esqueci a palavra aqui, se há algum tipo de contradição entre o que cada testemunha depois, se há contradição entre o interrogatório do réu e os fatos, se há contradição entre o depoimento da vítima e os fatos, se há contradição entre o que é apresentada na perícia, ou seja, tudo que foi produzido em audiência como matéria de prova, tudo que foi produzido em audiência como matéria probatória tem que ser trazido pelos memoriais. Ou seja, os memoriais, eles vão tentar utilizar as provas que foram produzidas em audiência em favor das partes. Ou seja, para a acusação trazer as provas que, né, dizem respeito às provas que fundamentem a acusação, tanto provando a autoria quanto a materialidade. E em relação aos memoriais de defesa, trazer justamente as provas que sejam convenientes, né, e que digam respeito à exclusão, né, de autoria e materialidade ali do réu. Beleza? Então eu queria que vocês se situassem em relação ao momento dos memoriais. Né, o memorial vai trazer principalmente, né, as provas que foram produzidas. É claro, as provas que já existem de plano, né, antes da audiência, instrução e julgamento, é claro que devem ser apresentadas naquele resumão que a gente falou. Por exemplo, se há um homicídio e se tem o corpo da vítima, isso deve ser trazido no memorial de acusação. Né? Isso deve ser trazido no memorial de acusação. Agora, por exemplo, caso não exista corpo, o que tem que ser trazido no memorial de defesa? Justamente a falta do corpo, né? A falta ali do objeto material. E aí, né, confrontando a perícia. Agora, tratando ali o memorial do que foi produzido em audiência, instrução e julgamento, principalmente depoimentos, né, de testemunhas, relatos da vítima, interrogatório do réu, é o momento também para última palavra, o último argumento, o último suspiro das partes para tentar convencer o juiz. Então, por exemplo, no memorial de acusação, é lá que tem que se buscar condenação em agravantes, em qualificadoras, causas de aumento de pena. E, em contrapartida, na defesa, é justamente nesse momento que tem que se buscar alegar atenuantes, atenuantes, exclusão das qualificadoras, causas de redução de pena, beleza? É justamente nesse momento, porque é nesse momento que vai antecipar o julgamento do juiz. Ou seja, o juiz ele fica muito atento, ele presta muita atenção nos memoriais, porque é a peça que vai anteceder a formação de convencimento dele. Beleza? Então, os memoriais eles devem ser bem fundamentados, tanto em relação aos fatos, quanto em relação aos argumentos, né, que sejam apresentados.